Oi, nós estamos com mais um podcast lá no exterior e eu sou Carol Miyazaki, eu estou com... Paula Dodson, E a gente vai falar hoje sobre um tema bem interessante. Eu vou deixar com você para você falar. Que tema que é? vamos lá. Bom, a gente sempre tem um briefing, né, antes dos das nossas gravações e sempre tem alguma coisa no radar, né? E aí a Uhum. gente estava conversando sobre pessoas, sobre como o brasileiro tem uma vontade genuína de vencer na vida, né? É, uns conseguem dentro do próprio país, né? Enfim, uns mais, outros menos, e tem aqueles que, não conseguindo dentro do próprio país, saem do país em busca desse vencer na vida, né? E aí a gente quer discorrer aqui o que está por trás desse vencer, né? Você que está ouvindo a gente, como é que é esse vencer? Você veio para cá ou para o exterior, né? Você saiu do Brasil com essa vontade de vencer também, e até onde vai, né, mano, essa vontade de vencer, como que a gente sabe os limites dessa vontade de vencer? Como que a gente sabe, né, quais são os parâmetros que a gente traça para chegar nesse vencer? Porque cada um tem um vencer, inclusive, né? Um vencer para mim é diferente de um vencer para Carol, que é diferente de um vencer para quem está ouvindo a gente. E, e a gente tem que precisa, né, em algum momento ter uma sensibilidade muito grande para a gente entender se a gente, o que que tem por trás desse vencer, né? Faz sentido para você? Muito, muito. Eu acho que a gente precisa saber qual é a nossa sede de verdade e o porquê que a gente tem essa sede. Porque eu percebo assim que no meu caso eu tinha uma sede. E é lógico que eu venho de uma sede de uma necessidade e também às vezes fora de uma necessidade, né? Porque às vezes a gente precisa de um teto, mas às vezes a gente quer ter uma casa melhor e tá tudo bem. Só que às vezes a gente precisa saber o porquê maior daquilo, e às vezes a gente acha que a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe por que que a gente quer ter aquilo no fundo, no fundo, não sabe por que que a gente tem aquela vontade. E se é vontade de verdade, porque às vezes só um desejo, é só uma ideia que a gente colocou na cabeça. E quando eu vim para cá, eu, eu tinha uma vontade de ter uma casa, de comprar uma casa. Eu vejo que é uma coisa muito comum para as pessoas que vão morar fora. E aí eu vi aqui como uma oportunidade lógico, ter uma vida melhor, no caso de segurança, de ter trabalho, oportunidade de trabalho e tal, e saúde, educação, né? Se caso eu fosse ter filho aqui, mas eu acabei vindo para cá imaginando uma coisa, colocando uma ideia de que eu iria, por exemplo, ajuntar mais ou menos 3 anos de trabalho, e aí eu não coloquei um certo limite em mim, pensando numa casa na época que dá para comprar uma casa mais ou menos de 100 mil, colocando um limite em mim mesma, reconhecendo as limitações que eu tinha. Porque para comprar uma casa dessa, teria que trabalhar muito. Dá para você comprar? Dá. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas teria que. Vou usar o português bem claro, se matar de trabalhar. Então eu me perguntei, lógico que esse sonho acabou 2 meses depois que eu cheguei aqui. Eu me perguntei o quanto, em vários momentos assim durante a minha jornada até aqui, dentro de fábrica, o quanto que vale a pena a gente ter um prazer pequeno, porque na maioria dos casos eu vejo, percebo e eu me via que eu não tinha prazer nenhum trabalhando dentro de fábrica, para conseguir realizar esse sonho, essa vontade. Será que eu não teria outro meio de realizar essa vontade? Porque é uma vontade que eu ainda tenho de ter a minha casa própria, mas qual meio eu poderia ter? Qual outra forma de poder ter um salário remunerado para eu poder realizar essa vontade? Porque eu percebo que as pessoas aqui,
acabam, e eu imagino que pode acontecer aí também, acabam colocando essa vontade, e que às vezes é uma vontade mesmo do coração, acima de todas as coisas, e acabam trabalhando muito, 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 fazendo, não tendo um mínimo ali de prazer, de alegria no dia a dia, eu digo no trabalho mesmo, na rotina diária, para realizar isso. Então, eu acho que assim, é uma coisa que cada um tem que analisar. Eu acho que, claro, a gente sozinho vai conseguir perceber até um limite, colocar na balança se realmente vale a pena. E isso é muito pessoal e intransferível, né? Porque são informações muito pessoais que tem dentro da gente que faz a gente querer coisas, né? Uhum. E o que tinha dentro do meu vencer quando eu vim para cá era a vontade de ser alguém na vida, né? Enquanto a gente não se conhece, a gente não reconhece que já é alguém, né? Então, no meu caso, eu queria ser alguém na vida. E o que residia dentro desse alguém na vida era ter, né, ter um dinheiro para pagar as contas sem problemas, né, sem se preocupar, sem grandes preocupações, que era o que eu tinha de gargalo no Brasil, né? O dinheiro era sempre pouquinho, o dinheiro era sempre contadinho, o dinheiro era sempre para pagar o aluguel, pagar o carro, pagar a gasolina, pagar a luz, e às vezes tinha que fazer sorteio de contas. Então, assim, o que residia dentro do meu vencer era, cara, eu preciso vencer essas contas, né, para poder ter um pouco mais de tranquilidade, para poder viver, não sobreviver. E aí eu fiz alguns planos mirabolantes, né? De vou chegar, vou trabalhar 3 anos, de domingo a domingo, tal. Fiz uma matemática, fiz uma conta. Só que ao fim desses 3 anos, a conta não, né? O final da equação não foi como eu tinha previsto, porque muitas coisas mudaram. Mas aí as informações que tinham dentro desse vencer também foram mudando, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo os desejos do coração vão mudando também, né? E óbvio que continuo com o mesmo desejo de pagar as contas sem problema, sem grandes sufocos. É, mas para isso, é claro que hoje as contas também vão mudando, né? Quando você muda de um país para o outro, o tipo de. E vai se conhecendo e vai entendendo o que tem, quais são os seus desejos, os tipos de contas também vão mudando, né? Então, mudei bastante de lá para cá, né? Dentro desses quase 8 anos que eu já estou aqui, mudei bastante nesse período. E mudaram-se também os desejos, e mudaram também as características que residem dentro do meu vencer. Hoje eu sou uma vencedora. Eu já me considero uma vencedora, já me considero alguém na vida, ufa. E só que é, graças, né, a Deus eu consegui aí olhar para dentro e ir ressignificando essas metas, né? Ressignificando é, o que residia dentro desse vencer. Quando a gente não faz isso, a gente vai atropelando, parece, a vida e só vai colocando a matéria como principal fonte aí principal fonte de desejo, né? A gente vai querendo só coisa, casa, carro, apartamento. Olha, eu vou falar muito isso, né? Casa, carro, apartamento e família. É isso que a gente quer constituir. E aí a gente não olha para a gente só fica trabalhando que nem roboticamente para produzir um valor, para poder produzir a matéria que a gente quer, né? E aí a gente fica muito na matéria. E aí isso causa muita dor, né, mana? Causa muita dor. E pelo que você conta, né, durante conforme você foi contando, para mim faz muito sentido isso, porque quando eu saí do Brasil, né, na minha história, eu saí do Brasil
Eu tava de saco cheio de trabalhar pra caramba, ganhar pouco, me sentir sem uma profissão, sem ser alguém. E eu acredito, mana, que a maioria de nós saem com essa dor do Brasil de não se sentir alguém, de não se sentir valoroso, né? Sai com esse déficit de valor interno e externo, lógico, né? A maioria de nós sai com uma questão financeira difícil do Brasil. E aí você falando assim, né, que você já se considera uma vencedora, eu acho só o fato da gente sair de um lugar que a gente conhece, né, por mais que seja ruim, né, assim, em certos pontos, a gente conhece, e ir para um lugar totalmente desconhecido, longe da família, com tudo diferente, cacete, eu acho que aí a gente já é um vencedor, É, é, né? Já é um vencedor de sair do próprio país para um lugar distante, né? Que só a gente, eu e a Mana Paula conversa, né? Que só a gente sabe o que é mesmo morar fora quando a gente mora. Porque uma coisa é você ir viajar e ficar um mês de férias, não é? Uma coisa é você ir viajar e ficar um mês e passear, falar, eu conheço o lugar. Uma coisa é você estar ali no dia a dia morando, é totalmente diferente, né? porque no dia a dia que a gente conhece as dores, amores e horrores daquele país, né? E aí a gente vai convivendo realmente de perto com a realidade, né? Uhum. Quando você vai a passeio, você conhece a realidade do passeio. Quando você mora, você conhece a realidade né, nua e crua daquela região, daquela cidade, daquele país. Então é diferente, não tem como negar. Eu antes de vir morar aqui, eu vinha de férias, né? Todo ano, eu passava quase 30 dias aqui com a minha irmã, e eu falo que eu passeava mais nesse país eu vinha de férias do que agora que eu moro. Eu falei, tem alguma coisa de errado aí. É isso, a gente vai realmente vai construindo a vida aqui, né? E vai convivendo com todas as dificuldades que existem aqui também, porque também tem, né? A Sim. gente às vezes chega com a falsa, não vou nem dizer falsa, mas uma ideia equivocada de que os problemas que temos no Brasil não serão os problemas que teremos aqui. Pode até não ser, mas serão outras questões, né? E, e você falou você desmembrou uma coisa importante aí, que é do valor. A gente, quando tem um déficit de valor, e valor financeiro mesmo, porque né, o que eu mencionei dentro do meu vencer foi eu não tinha o valor mesmo, né, um valor abundante. Eu não me sentia próspera, portanto, eu não me sentia ninguém. Olha que profundo isso, né? E acho que isso é o que você trouxe, que as pessoas se sentem, né, não se sentem alguém quando não tem o valor, né? O valor em espécie. Por quê? Porque o dinheiro é uma frequência do nosso valor, né? Quando a gente se sente valoroso, esse valor retorna para a gente em espécie, né? Praticamente. Então, assim, não é. Acho que a gente sai com a ideia equivocada de que eu preciso fazer dinheiro para poder sentir o meu valor. E aí a gente vai aprendendo, né, às vezes a duras penas, que é você produzir valor, ver o valor de ser você, para que esse dinheiro realmente chegue com essa com essa frequência de abundância na mão da gente, né? Claro. Nossa, e isso casa muito com o nosso, o nosso lema, né? Ir para fora para ir para dentro. A gente vai para fora com essa ideia de que a gente precisa produzir valor. Então é comum ver pessoas trabalhando, 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 trabalhando aqui em fábrica, e aí dentro existe uma dor que não sabe o nome. Dentro existe vários tipos de dor, se torna uma dor física. Eu não sei, nos Estados Unidos o pessoal assim brasileiro que trabalha na faxina e tantos outros trabalhos aí, tem tanta dor que nem aqui. Aqui é comum o pessoal brasileiro falar, até vi
meio que um meme esses dias atrás de uma mocinha que mora aqui. Sabe aquela trend, não sei se você viu no Reels, que uma pessoa tá subindo a escada e outra tá descendo, tipo, a pessoa começando a entrar na faculdade e a pessoa que já se formou descendo, tipo assim, meio que se encontrando. E Uhum. aí eu vi essa trend de uma moça chegando no Japão e ela aqui no futuro falando que ela fazendo assim, tipo, que ela se ferrou, cheia aqui chama salompas. No Brasil também, né? Aqueles negócios que cola para dor. Sim. E é muito comum aqui se tornar algo material, digo, da matéria física, as pessoas terem tanta dor, tomar remédio para ir para trabalhar, terem tendinite, um monte de coisa por causa desse não limite de produzir, produzir, produzir para ter esse valor de volta, para suprir essa dor do não valor interno. Então, eu e a Ana Paula fala assim, né, que a gente vai para fora, né, vem para o exterior para encontrar esse valor de dentro para poder produzir ele para fora, porque é como é feito, né? Quando a gente tem esse valor dentro e começa reverberando para fora, aprendendo a reverberar ele a partir desse sentir, ele vai retornando como é feito o dinheiro, né? E a gente aprendeu eu tenho que produzir para ganhar esse dinheiro, para fazer esse dinheiro retornar. Como que a gente tem uma relação, eu vejo, né? A gente estava falando antes, como que a gente tem uma relação, nós brasileiros, tão em desequilíbrio com o dinheiro, né? Com compreender de fato que o dinheiro físico vem de uma manifestação desse valor interno, que tudo começa dentro da gente. É verdade. Eu acho que eu acredito muito que esse déficit de equilíbrio com o dinheiro, ele vem das nossas histórias, né? Vem lá de trás, né? Dos nossos ancestrais ainda, vem do comportamento do ser humano mesmo que subjugou o outro lá atrás, né? E essa história foi construída, não é do nada que a gente tira essa ideia, esse desequilíbrio com o valor, né? É que o valor foi muito deturpado lá atrás. E aí a gente vem com esse déficit, mas a gente vem cada vez mais tendo possibilidades de fazer a correção, né, necessária dentro desse valor. E aí é importante ressaltar que dentro desse contexto, as pessoas que estão no Brasil também, né, algumas estão lá sem reconhecer o próprio valor, e também trabalham arduamente, e parece que em algumas eu consigo reconhecer isso, que tem como se fosse como que eu posso dizer? Tem ali, mana, uma informação de que a vida é assim mesmo, sabe assim, uma crença de que a vida é assim mesmo, de que a gente trabalha, trabalha, trabalha e nunca consegue pagar as contas, nunca consegue ser próspero. Tem uma informação no ar, né? Eu diria, na egrégora, de que a vida é assim mesmo. E aí se conforma, essa é a palavra que eu queria trazer. Tem uma conformidade, né? Uma conformação de que a vida é assim mesmo, e aí trabalha e aí tem dores no corpo e não consegue enxergar, porque está ali dentro dessa, né, nessa informação que está no consciente coletivo e não consegue enxergar fora disso e nunca olha para o valor que tem dentro. Então, talvez nós somos até os privilegiados que conseguem sair, né, para fora, para ir para dentro, né? E aí a gente sai para fora, e aí a gente às vezes consegue produzir muito, né, trabalhando bastante, a gente até consegue produzir esse valor financeiro mesmo, só que ainda assim tem um vazio dentro. Ainda assim não tá bom, ainda assim não tá gostoso. E aí, o que vai fazendo às vezes, né? Em alguns casos, vai gerando mais dívida e entra na mesma frequência de falta de valor. Porque trabalhou para ter o dinheiro, mas não trabalhou a mentalidade, não trabalhou a informação que estava fazendo, né, a gente gerar esse excesso de vontade de vencer na vida, né? Esse vencer. Aí nunca vence mesmo, porque, né, se eu acredito em alguma coisa para chegar lá na frente para poder vencer, eu nunca vou vencer,
esse vencer, né? Eu nunca vou chegar em algum lugar, né? Então eu tô sempre tendo que batalhar para poder vencer. E é uma coisa muito comum, né? Nós brasileiros acharmos a gente. Eu vejo que dentro do ser humano, de forma geral, em todos nós, existe um prazer no desprazer. A gente aprendeu a ter um gosto pelo desprazer e não percebe quantas coisas que a gente fala que levam a gente ainda para esse desprazer que de alguma forma dá prazer. Que nem você falou da batalhar. A gente já falou sobre isso em algum podcast, brevemente, sobre a questão de, ai, brasileiro é um povo batalhador, guerreiro. Aí fala, ai, essa pessoa é guerreira, e a pessoa se, né, até estufa o peito que nem pombo, acha bonito ser assim. E é uma coisa que quando eu escutei pela primeira vez, eu me deu nossa, um boom assim, cacete, faz muito sentido. A gente querer ser batalhadora e achar bonito, né, ter esse prazer nesse desprazer ou na mulher guerreira, e é isso que a gente vai fazer, vai guerrear a vida inteira. E sendo que a gente pensa em ter uma vida próspera, abundante, eu digo materialmente falando, de forma de dinheiro, mas não percebe a frequência, a energia que está por trás de quem batalha, quem guerrear, é passar por uma guerra, é ter que dar muito de si, de chegar nos limites e passar além desses limites, quase morrer, para poder ter um benefício. E aí a humanidade vai vivendo nisso, né? E aí esse vencer fica, tipo, ter um desprazer, um prazer nesse desprazer de chegar nesse lugar, porque daí valeu a pena. Aí foi bonito, porque daí, se vier fácil, a gente já acredita que vai embora fácil. Ou se vier fácil, não vai ter tanto valor. Então, eu acho que tem um orgulho bem mal usado que a gente tem que trabalhar nisso como humanidade, de, de admirar e ter o prazer no fácil. E que tem valor no fácil, não no difícil somente. Tem valor no fácil também. Porque senão a gente só vai sentir valor no difícil, aí tem que penar a vida inteira, aí, tipo, trabalha que nem aqui, né? Trabalha, trabalha, trabalha e fala, ai, esse dinheiro aqui, ó, foi com suor. Aí se vangloriza de algo que pra quê? E aí reclama da dor. Mas cacete, se você se vangloriza do difícil, né? Então a gente tem que começar a perceber o que que a gente está sentindo e o que que a gente está colocando energia para para viver uma vida mais assertiva, mais abundante, mais na facilidade, não na dificuldade. E aí a gente se enrosca e a gente nem percebe que a gente está se enroscando, que a gente que está se colocando nesse lugar, né? Sim. E aí eu sou obrigada a buscar informação lá atrás de novo, né? Que os ancestrais faziam, né? Lá atrás. Guerreavam, né? O que aconteceu no Japão? O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? O que acontecia lá atrás? As pessoas ganhavam batalhas e eram valorizadas por isso, né? Até hoje aqui, né? Em vários lugares ainda que acontecem as guerras. Quem ganha é o que tem valor. Então, o cunho de valor para quem? Para quem não consegue ainda entender, reconhecer o próprio valor, precisa dessa frequência de guerrear, de batalha, porque aí reside um valor, é um soldado valoroso, que eu batalhei, né, eu busquei, eu fiz, eu aconteci, trabalhei 555 mil horas. Então, tem um valor aí nesse suor, tem um valor. Por quê? Porque o valor está ligado lá atrás ainda e a gente nem percebe que talvez os nossos antepassados aí, os nossos ancestrais tenham batalhado bastante lá atrás para que a gente não precisasse fazer isso hoje, ou para que a gente precisasse usar outras armas hoje, né? Usar outras formas de fazer. Eles já viveram o difícil das batalhas para que a gente vivesse é, é, uma frequência ou fizesse, né, acontecer de uma maneira diferente, né? É, Para mim, vem muito essa informação que está no campo de guerra mesmo, que guerra tem um valor aí embutido, e que se a gente não prestar atenção, a gente entra por essa vertente, porque também cheguei aqui e falei, vou batalhar, vou fazer tudo, vou trabalhar em tudo,
e vamos lá, vamos para cima da vida. A gente vem arregaçado as mangas, né? Já, tipo, pode ver. Sim. Aí você vem disposta a tudo, é tudo ou nada, é bem frequência de guerra mesmo, né? Só que se a gente não prestar atenção nos sinais que o nosso corpo, inclusive, vai dando, a gente vai ultrapassando os nossos limites mesmo, os limites físicos, inclusive, né? Físicos, emocionais, e aí a conta não vai fechando, porque aí você usa aquele dinheiro que você batalhou e suou tanto para fazer para poder cuidar do corpo que não está aguentando, né? O baque da batalha. Nossa, tá caindo um monte de ficha aqui. Trim, 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 trim. A gente fala e a gente escuta, né? E isso que é importante também a gente trazer para a nossa vida, né? Porque a gente acessa, a gente está nesse campo que é de guerra, que tem tanta Sim, informação ainda de guerra e de batalha. Para a gente, aí você tá escutando a gente para a gente poder mudar essa dinâmica dentro da gente precisa tratar. E sim, muitas vezes não está num campo, e na maioria das vezes não está num campo racional de entendimento. Aqui a gente está jogando luz para vocês começarem a perceber, só que não adianta, eu fiz até um post hoje, não adianta só você entender. Não adianta você descobrir que tá, tem uma frequência aqui em mim, um movimento, a fita, gente, é das antigas, né? A fita que tá rodando, a fita que tá rodando é da guerra, é do teu prazer no desprazer, é tá nesse modo de vencer, de ter que batalhar. Como mudar isso? Você entendeu que você tem, se ressoa aí é porque tem. Mas isso não muda o fato de continuar sentindo. Você só jogou luz e entendeu, trouxe para consciência. Aí precisa tratar, precisa desfazer, porque muitas, assim, a maioria das vezes, né, mana, tá em outro lugar, tá no campo espiritual, tá no campo energético, precisa desfazer certos processos que fazem a gente continuar ainda vivendo mais do mesmo. Aí o campo onde a gente está, né, as informações do país onde a gente está, não fica tão pesado e a gente não entra tanto em conexão assim, ficando suscetível para continuar nesse processo quando a gente trata na gente, né? sim. E acho que eu tô cada vez mais, mano. Eu não sei você, mas eu tô cada vez mais, principalmente depois que a gente começou esse podcast, eu tô cada vez mais acessando o campo, energeticamente falando. E isso é bom e ruim, né? Porque é bom porque a gente vai entendendo cada vez mais o que está nesse campo, e o ruim é que a gente vai ficando muito suscetível a ele, né? Se a gente não prestar atenção, isso é uma forma também de me colocar mais para dentro ainda, porque eu preciso, né? É aquele orar e vigiar, de você realmente prestar atenção no que está acontecendo no seu mundo interno, para que você não frequencie, não tem como não frequenciar, às vezes, né? A gente vai frequenciar, mas para que eu não entre em dor e sofrimento com isso, né? Não me defina através daquela frequência, né? A gente vai prestando mais atenção no que tem aqui que está ressoando com esse campo e que não está gostoso, não está confortável, não está saudável, né? Aquela conformidade de é assim mesmo não serve mais, né? A partir do momento que você começa a se reconhecer, a se entender, a se compreender, aquela conformidade não dá para ter aquela vamos viver essa dor porque é assim mesmo. Não, né? A gente pode melhorar aquela informação de alguma forma, né? Até que fique confortável. Confortável não é perfeito, não é sem a dor, mas pelo menos sem o sofrimento, né? Com certeza. A gente não percebe quando a gente não tá assim, não tá num relacionamento com a gente de presença, de se perceber, de se olhar, de ter o interesse de se conhecer, que a gente tá num lugar de, é assim mesmo, que nem você falou. E tantas coisas dentro da gente, mesmo quando a gente está nesse processo, mesmo se a gente sem perceber, roda uma informaçãozinha lá de que é assim, a vida é assim. Homem é assim, né? Tantas coisas que falam sobre homens, homem é assim. Mulher é assim. Mas a vida no Japão é assim. Então, por exemplo, vida de brasileiro no Japão é a fábrica e a dor. É assim. Como assim? Sendo que tem um monte de gente
como eu tô me provando todo santo dia para mim mesma, de que não precisa ser dessa forma como eu imaginei, porque quando eu vim para cá, eu não imaginava a possibilidade, porque rodava informaçãozinha para muito forte em mim, a vida no Japão é trabalhar em fábrica e é, ó, labuta. Então, é assim. Eu vim com essa ideia, com essa informação. E essas informações, às vezes, a gente nem percebe que tem, a gente só pensa. Ah, não sei, é assim, é assim. Então, começa a perceber na tua vida hoje tudo que você imagina que é assim. Ah, homem é assim, viver no Japão é assim. Não, não é assim. Perfeito isso, porque a informação primordial que a gente traz, né, quando a gente... Eu me preparei psicologicamente para vir para cá, eu nunca tinha trabalhado com limpeza. Eu me preparei para vir para trabalhar com a limpeza e era assim, era isso que ia ter para sempre. E Uhum. aí, a dificuldade que a gente tem de sair dessa informação depois que a gente acessa outras possibilidades é gigante. Porque aí, para eu desfazer isso que eu tinha construído, essa chancela que eu tinha me dado, que vai ser faxineiro, vai limpar a casa para sempre. Nada contra limpar a casa para sempre. Não, o problema não está em limpar a casa, o problema está, a questão está em achar que é só isso que pode ser feito. Né? Não, tem infinitas possibilidades a gente fazer outras coisas, né? E não reconhecia isso. Quando eu acessei outras possibilidades, eu tive dificuldade de reconhecer valor nas outras possibilidades, porque o meu valor estava em vou, né? Eu tinha me preparado para aquilo. Como que eu vou sair, né, da faxina para fazer outras coisas? Não, o dinheiro vai vir daqui. Eu tinha canalizado que a informação do dinheiro, do valor, ia sair dali. E saía. Só que ela pode, o dinheiro é uma frequência, ele pode sair, tudo que eu colocar a mão, ele pode, né, esse dinheiro pode vir. Mas como eu tinha decretado que eu ia vir para a limpeza, eu só acreditava na limpeza. E era assim, né? Qualquer outra coisa não podia dar dinheiro. Então não dava mesmo, né? Então Sim. tudo que a gente decreta é muito forte. Então presta atenção em tudo que você está decretando que é assim, homem é assim, emprego é assim, o país é assim, o Brasil é assim. Então tudo que a gente, né, decreta como sendo assim, a gente está assinando embaixo de que aquilo não tem a menor possibilidade de mudar. E aí dentro do mundo da gente não muda mesmo. É porque a gente é o começo de tudo e o universo sempre vai falar amém pra gente, não as coisas que a gente pensa e fala, ai, não, é as coisas que estão por trás desses pensamentos, é as coisas que estão ali na raiz, por isso que a gente fala, caramba, terapia é vida. A gente fala isso não só porque a gente trabalha com isso, mas porque a gente vive isso na pele. E quando a gente descobre uma informação dentro da psicanálise, e quando a gente trabalha também desfazendo, né, as informações que estão reverberando no nosso sistema no manoterapeuta, a gente percebe o quanto que a gente está sustentando verdades que a gente tomou que não eram nem verdades, nem são verdades, e isso estava reverberando e a gente atraindo mais do mesmo, né? Então, gente, o universo sempre vai falar amém para o que tem dentro da gente. E quando a gente olha a nossa vida fora e entende que ela é reflexo do que está dentro da gente, a gente tem que olhar para dentro e falar que aonde que está vibrando uma verdade que está fazendo eu viver uma vida assim, que não precisa ser assim. Sim. E tem um detalhe muito importante, que as verdades mudam. Aquela verdade que eu me construí para vir, que eu me preparei psicologicamente, ela foi real durante um tempo. Só que a vida é essa, é cíclica, as coisas mudam, a gente muda, não é estática. Então, as verdades mudam e a gente precisa estar atento para essas verdades, que senão a gente fica vivendo uma nova realidade dentro de uma verdade velha, dentro de uma verdade defasada, dentro de uma verdade que já não é mais verdade, sem perceber. E aí isso causa muito sofrimento, né? Causa dor. Então, entendendo que as verdades não precisam ser para sempre, né? Tudo que a gente pensou hoje, amanhã pode estar defasado já. E se você, quanto mais você prestar atenção em você, mais você vai conseguir entender essas defasagens com mais
agilidade e vai ficar menos preso, né, mano? Menos preso naquelas verdades que estão retrógradas, já que já estão defasadas no nosso sistema, né? Com certeza. Percebe, reflete sobre tudo que a gente falou. Se precisar, volta do começo, anota, porque isso vai te ajudar a entender o que está rodando aí no seu sistema. Tem um começo de caminho que já é importante, e se você quiser, a gente faz atendimento individual e também coletivo, em grupo. Então, se você se identifica e se você tem alguma coisa que você quer entender, que você quer elaborar, que você quer tratar, porque a sua vida aí tem coisas que você percebeu que, caramba, estava sendo assim, e você não quer, por mais que você não saiba o que está por trás disso, você não quer que continue sendo assim, manda pra gente um direct e a gente vai estar disposta aí a atender vocês, porque a gente sabe que tantos assim que a gente tomou como verdade hoje é totalmente diferente, que nem eu nunca, não sei você, mano, eu nunca imaginei que eu viveria para o exterior e teria a oportunidade de poder trabalhar com algo que eu amo, trabalhar de forma online, e eu imaginava que a vida no Japão era só trabalhar em fábrica, e era labuta, 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 e dor, 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 e, né, de corpo, de estresse, e não precisa ser assim. Eu sou a prova viva e eu acho que a Mana Paula também pode dizer que ela também é, né? Aí você fala que a vida não precisa ser assim, que dá para vencer de outras formas. Sem dúvida, a vida não precisa ser, esse vencer não precisa ser através da batalha, da guerra, né? Esse vencer pode ser através do prazer e do amor também. Então, quando a gente se abre para outras verdades, para outras lentes, né, para outras informações, é, a gente pode se surpreender com a vida, né? A gente pode se surpreender com a forma com que a vida vai se abrindo, se apresentando para a gente, né? Para isso, a gente precisa sair um pouquinho do controle e entender que a vida sempre trabalha ao nosso favor. A gente está aqui, né, para viver uma vida, não sobreviver. E para isso, o universo sempre trabalha a favor da gente. Parece que em algum momento a gente entendeu que a vida trabalha contra a gente, o universo trabalha contra a gente. E, na verdade, as dores, amores e horrores que a gente passa é sempre pro bom, pro justo e pro belo. Sempre para levar a gente para um grau de evolução diferente, né? Para um nível de maturidade diferente. Então, esteja aberto. Se eu pudesse deixar alguma. Se eu pudesse falar com a Paula de ontem, como disse, eu falaria: esteja aberta e atenta, né? Para o que você sente, para que a vida. O que a vida está te apresentando, não é para o seu mal, não é para te causar dor, mas é para te fazer mais forte e para você crescer, né? É isso aí. Ai, gente, que delícia que foi esse podcast. Sempre é um prazer, né, estarmos aqui. A gente vai deixar as nossas redes sociais aqui embaixo para você seguir a gente, para você saber mais um pouco sobre o nosso trabalho, do que a gente está falando. E se você quiser, comenta, ia ser muito legal você comentar aqui embaixo para a gente, dando um decreto. A vida não precisa ser assim. Vou até deixar aqui escrito, você pode deixar, a vida não precisa ser assim. Já é um decreto para você mudar a sua vida. E se você quiser mudar ela mais profundamente, chama aqui as manas que a gente está disposta a te ajudar. Um beijo. É sempre um prazer. Um beijo, mano. Prazer. Beijo.